Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de mensagens baseadas no livro-texto de Richard Exley, Homem de Valor. Então esse livro é um livro fantástico e basicamente a gente está se embasando nele para trabalhar a série de mensagens voltada para homens todas as sextas-feiras aqui no canal. E hoje a gente vai trabalhar sobre disciplinas espirituais, quais são elas e como é que a gente pode, enquanto homem, desenvolvê-las. E se você é mulher, fica aqui no canal porque esse vídeo é inclusive muito importante para vocês identificarem homens de valor, homens segundo o coração de Deus. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Solta a vinheta. Quando a gente fala de disciplina espiritual, basicamente tem que vir à nossa mente que é como comparado a um exercício físico. E o autor ele traz isso no livro-texto, né? O exercício físico pouco há proveito nele, mas a piedade ou a vida devocional a Deus, para tudo há proveito, para tudo é proveitosa. Então, comparando com um atleta físico, o autor ele fala que homens de valor realmente sabem reconhecer que são valorizados por Deus, empoderados por Deus, por se nós somos a imagem e semelhança do Criador, mas temos que corresponder a algumas coisas que Deus espera da gente. E uma dessas coisas é a disciplina espiritual, de tudo que a gente vai desenvolver ao longo da trajetória das nossas vidas. E a semelhança de uma atividade física, no início, nada é tão confortável. Porque você vai sair da sua zona de conforto, da sua atividade cotidiana, daquela coisa corriqueira, e vai iniciar novas práticas espirituais que Deus vai requerer de cada um de nós, conforme nossos horários, conforme inclusive a nossa rotina diária, que pode sim sofrer drásticas alterações devido a esse novo encaixe dessas disciplinas no nosso dia a dia. Então, a semelhança de um atleta cuja recompensa muitas vezes, ao fim do treino, o autor fala isso, né? É uma recompensa de endorfina, aquele hormônio que gera tanto prazer. A disciplina espiritual, como resultado dela, existe a presença de Deus manifesta, principalmente quando a gente se entrega de corpo, alma e espírito na presença de Jesus Cristo. Então, é uma das recompensas principais da vida devocional. E fica comigo até o final, porque eu vou apresentar quais são os caminhos que ele trilha, né, que ele apresenta aqui no livro dele, para que a gente possa, enquanto homens, seres do sexo masculino, a gente entende que é fundamental para que nós venhamos primeiro construir Cristo em nós, para depois querer construir Cristo nas outras pessoas. Antes de a gente dar continuidade ao vídeo, te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais materiais semelhantes a esse. E lógico, deixa aqui o teu comentário, o que é que você achou do vídeo, ou principalmente aquilo que você já pretende implementar na sua vida devocional, na sua vida pessoal de disciplina espiritual, mas principalmente aquilo que você ainda não tem, mas que precisem urgentemente colocar em prática. Vamos ao vídeo. O primeiro ponto da vida de disciplina espiritual é a oração devocional. A oração devocional, ele explica que, na verdade, é você estar diante de Deus desnudo. Fazer com que, a semelhança de Salmos, né, prescruta-me, Senhor, ou seja, apresenta-me em meu coração aquilo que desagrada o Senhor. Então, essa vida devocional, ela permite que você identifique em você mesmo aspectos que você percebe que desagrada a Deus. Na verdade, é você pedir que o próprio Deus revele a você aquilo que precisa ser consertado no seu caráter, nas suas atitudes, inclusive em maus hábitos. Então, essa vida devocional ou essa oração devocional, ela deve ser uma parte integrante da vida do homem. A semelhança de uma necessidade fisiológica, como comer, das 3 refeições, a vida devocional, o autor compara como sendo imprescindível, necessária, para que você, enquanto homem, possa sobreviver e depois gerar vida para outros homens e mulheres de Deus que estejam ao seu redor. Porque quando você cuida primeiro de você, você vai ter a habilidade para cuidar dos outros, porque Cristo faz dessa forma. E essa devoção, ou essa oração devocional, ela é centrada naquilo que Deus pode fazer em você. Então o autor ele faz umas perguntas ao fim desse capítulo, que é justamente aquelas perguntas mais reflexivas, e ele faz a seguinte pergunta: quanto do teu tempo de oração tem sido dedicado para apenas pedir coisas a Deus, né, as orações de petição, né, você pede coisas em nome de Jesus a Deus e ele concede. E quanto desse tempo tem sido trabalhado
para que Deus possa, primeiro, apresentar suas falhas de caráter, seus defeitos, e você trabalhar em cima de oração para que Deus possa solucionar esses problemas. Então, a base da vida espiritual do homem é, primeiro, se concentrar nesse sentido de vida de oração, para somente depois ver essas coisas que têm menos importância quando a gente vê a base de sustento de uma vida espiritual de um homem. Ele fala aqui na página 29 o seguinte: por sua própria natureza, a oração devocional foca-se na vida interior. Ela permite que o Espírito Santo se direcione àqueles problemas que nos impedem de ser totalmente adequados à imagem de Cristo. Então veja, você quando permite que o Espírito Santo possa adentrar na sua intimidade, você permite automaticamente que ele possa moldar a sua imagem, a imagem do Criador, a imagem de Cristo. Então essa é a intenção e a prática, o benefício da prática da oração devocional, de você entregar você mesmo a Deus para que Ele possa trabalhar no seu caráter, nas suas atitudes, nos seus maus hábitos e possa solucionar problemas desse nível. E ele fala ainda nesse capítulo que é justamente nos momentos de pressão que a gente percebe o que é que está cheio o coração. A palavra diz do que o coração está cheio, a boca fala. E é nesse sentido, né, que o caráter é manifesto. Então, quando você se enche da palavra, a palavra diz, olha, enchei-vos da palavra, enchei-vos do Espírito Santo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ela não está brincando, ela fala que é para isso acontecer, para que nos momentos de pressão, o que sai da sua boca seja a palavra de Deus. Então, em momentos de adversidade é que a gente vê o nível de caráter que as pessoas possuem. Jesus, ele fala isso sobre aquele que construiu sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Aquele que construiu sobre a rocha é justamente aquele que ouve as palavras dele e as põe em prática. Então, ouvir é apenas um dos princípios, um dos elementos pelo qual o homem pode construir uma vida espiritual sadia. Quando você se enche da palavra e do Espírito Santo de Deus, dos momentos de pressão, o que vai sair é a palavra. Outro ponto muito interessante que ele fala aqui no livro é justamente o homem ter um diário espiritual. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo e, lógico, Deus fala, mas você não deve confiar na sua própria memória. É necessário anotar em tábuas, como se fala lá em Abacuque. Anote em tábuas a visão que vai ser dada por Deus. Então, quando a gente tem a vida de oração devocional, a gente vai ter uma depuração, uma purificação interna, na verdade, do que Deus vai comunicar para a gente consertar em nós mesmos. Por outro lado, como consequência disso, é necessário que você anote, ponha em tópicos aquilo que o Espírito Santo está apontando e principalmente desenvolva estratégias para solucionar esses problemas. Por exemplo, se um homem ele tem problemas relacionados a dívidas, né? Alguém que sempre compra as coisas dos outros, mas nunca paga. O primeiro ponto é identificar quem está devendo. O segundo ponto é levantar renda extra, saber, com base na inspiração do Espírito Santo, outros caminhos pelos quais ele pode levantar essa renda para, inclusive, sanar todas essas dívidas. E terceiro, lógico, e principalmente, se retratar com cada uma dessas pessoas. Então, veja, existe uma base para cada área específica da vida cotidiana do homem. Então, com base no que o Espírito Santo direciona, não fica vago isso. É necessário que você anote. Por exemplo, o autor ele fala que tinha muitas crises de ira e ele nunca sabia a fonte ou a raiz de tudo isso. Mas uma vez o Espírito Santo disse, por que você não registra? E você vai ter uma nova perspectiva sobre os momentos de ira que você teve e você vai ver que tem um padrão que se repete. Então, às vezes, a gente realmente só percebe coisas das nossas próprias vidas quando nós anotamos, quando nós lemos o que nós anotamos e refletimos sobre aquilo que a gente anota. Então, o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Ele não vai fazer tudo por você. Pelo contrário, ele conta que você seja um cristão que corresponde à palavra e quando ele vê que você está correspondendo à palavra, ele vai pegar junto com você e vai te ajudar. Um dos nomes dele é Paráclito, ou seja, o ajudador, aquele que foi enviado por Cristo para ajudar a todo aquele que crê. Então veja, nesse capítulo ele fala basicamente de você ter um diário, né? E esse diário deve ter o registro tanto das coisas que você quer mudar no seu caráter, quanto em coisas que você precisa solucionar no seu cotidiano. E aqui ele ainda continua falando que se você já tem um diário de anotações do que o Espírito Santo fala, é necessário que você reveja as últimas semanas, meses, do que ele tem comunicado. E se existe uma linha de pensamento no qual Cristo, o Espírito do Senhor, quer focar na sua vida em específico. E aí você tem uma bússola na sua mão. A palavra diz, né, que a palavra em si é o caminho.
Então é no caminho que você vai ter uma vida de felicidade próspera, abundante. Então é necessário que essa bússola esteja nos seus olhos dia e noite. Então a palavra de Cristo deve estar em seus olhos dia e noite. E com base no que você extrai dela, a partir dela, ela é a fonte, a origem de tudo, você começa a anotar no seu caderno pessoal aquilo que Deus está comunicando para ser consertado, para ser solucionado na sua vida. E aí eu achei muito interessante, né? Cada capítulo ele termina com uma oração, mas essa daqui chamou muita atenção. Ela diz assim: Senhor, as coisas acontecem tão rápido que eu quase nunca separo um tempo para refletir no significado espiritual delas. Ajuda-me a diminuir o ritmo para que eu possa ouvir claramente a tua voz e obedecê-la. Amém. Então, diminuir o ritmo é parar, sentar e refletir. E reflexão só vem quando a gente vem não somente ler algo, mas ler algo e parar para meditar naquilo que a gente acabou de ler. E um diário espiritual é justamente um documento que é válido, né, até nos dias atuais, para que você mesmo possa melhorar a cada dia. Ele fala que até os grandes homens de Deus, como Agostinho, né, Santo Agostinho, Lutero, todos eles tinham diários e eles faziam anotações de percepções do que o Espírito de Deus estava direcionando cada um deles. Então veja, são documentos que são documentos históricos hoje, que estão disponibilizados, né, para as pessoas lerem e se aprofundarem e também aprenderem sobre esses grandes homens de Deus, mas principalmente eram documentos de relacionamento entre eles e o próprio Deus. Então intimidade para Deus é válido, inclusive acima do que qualquer outro tipo de estudo teológico que você faça, qualquer tipo de estudo apenas para demonstrar conhecimento. Então, essas práticas espirituais, se a gente a implementa nas nossas vidas, essas ferramentas, é necessário que a gente possa entender que hoje, ou a curto ou longo prazo, elas serão ferramentas valiosíssimas para que a gente possa revisar naquilo que a gente tem crescido ou estagnado ao longo da caminhada cristã. Em termos práticos, o que foi que eu fiz? Separei já meu caderno. Pode ser um caderno simples de 10 matérias, mas enfim, você em si sabe que na verdade corresponde ao teu diário devocional. Gostei muito dessa capa, comunica muita coisa no meu coração, então sempre separa um material no qual seja relevante emocionalmente, espiritualmente para você. Porque toda vez que você vê a capa ou vê algo que está contido nele, você vai lembrar de uma promessa, vai lembrar de algo que Deus falou com você. Então, até na escolha do caderno, né, ou do diário, faz uma escolha guiada pelo Espírito Santo. Em relação ao capítulo devocional, né, eu soube recentemente que lá no canal do Jesuscope tinha um material, na verdade já uma postagem de um vídeo sobre organização da vida devocional. Então, com base nesse material, eu imprimi, colocar inclusive aqui o link na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso ao vídeo deles e o material em PDF que ele disponibilizou na descrição do vídeo, mas que basicamente é 7 inimigos da vida devocional do Douglas Gonçalves. Então vou utilizar esse material para organizar minha semana, tá refletindo aqui, mas essa parte de organização devocional vou utilizar esse material para colocar a disciplina em prática, porque se você pensar, eu vou me organizar, eu vou fazer, é sempre uma procrastinação, você sempre vai adiar, não tem para onde correr. Então é interessante que você possa saber que é necessário fazer algo, mas além de saber, você já colocar em prática aquilo que você sabe que deve ser feito. Então essa parte de organização, tenho certeza que esse material é excelente, eu já conheço o canal deles e eu recomendo para vocês também, dá uma olhada lá, baixa esse material, se imprime se você quiser e organiza aí tua vida semanal em devoção a Deus. E outro capítulo que ele traz nessa paixão espiritual, nessa sessão de paixão espiritual, é a disciplina do estudo das Escrituras. E aqui é fundamental que você entenda o seguinte, que ele recomenda 3 níveis no estudo da palavra. O primeiro nível é você identificar na palavra qual o ambiente histórico, o que esta passagem da Bíblia significa para a pessoa que a escreveu e o que ela significou para o contemporâneo que a leu. Então, em outras palavras, ler na íntegra, ver para quem foi feita aquela mensagem, o contexto histórico daquela pessoa, os costumes, a cultura, enfim, saber a palavra ou a mensagem para o tempo para o qual ela foi escrita é fundamental nesse estudo. Então, o primeiro nível é saber na íntegra o que a palavra diz sobre ela mesma.
o que a palavra descreve sobre ela mesma, porque por si só ela é ungida. E você, só de ler a palavra por ela mesma, você está renovando a sua mente, você está recebendo essa influência espiritual. Então, trocando em miúdos, estude a palavra apenas para entender o que as pessoas da Bíblia sofreram, o que elas venceram, quem Deus é, o que ele se revelou para aquelas pessoas. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é sempre se perguntar o que esta passagem diz sobre Deus. A Bíblia em si é um conjunto de livros. Na verdade, é uma biblioteca de livros dentro dela mesma. E para que você entenda o valor espiritual dela, você tem que sempre focalizar em Deus. Tudo de Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus Cristo. Então, quando você contempla Deus, o caráter dele, a unção dele, tudo que vem dele, a sua vida ela é transformada pela palavra. Então, sempre se pergunte o que essa passagem fala sobre Deus. Sobre a dignidade, sobre o caráter, sobre o poder, a soberania dele. Então, sempre fazer questionamentos sobre quem Deus é vai sempre ser refletido em você, porque você é a imagem e semelhança dele. Para vocês terem ideia, inclusive o autor fala que sempre que chegava aquela parte de genealogias, ele achava aquelas passagens uma chatice. E certa vez o Espírito Santo disse a ele: olha, eu coloquei cada nome de fulano gerando ciclano basicamente porque eu sou um Deus pessoal. Eu sou um Deus que se importa com cada pessoa na sua individualidade. E é por isso que eu deixei nas Escrituras as genealogias. Tem gente que pula o livro de Números ou inclusive o início do Evangelho, não sei se é Marcos ou Mateus, que fala da genealogia de Jesus Cristo. Então, geralmente as pessoas pulam essas genealogias e acabam negligenciando uma parte significativa da Escritura, que é descobrir por que cada pessoa está ali contida. Porque se a Bíblia aponta o nome de cada pessoa individualmente, cada uma daquelas pessoas são importantes para Deus. E como Deus é um Deus pessoal, ele falou para o Richard Exley, enquanto ele meditava nas genealogias, estudando elas, que Deus é um Deus pessoal e que, assim como ele foi com aquele povo, ele é conosco hoje. Ele nos chama pelo nome, inclusive sabe quais são os nossos antecedentes, de onde a gente descende. E o terceiro nível de pergunta que ele fala aqui no livro é: o que essa passagem diz sobre a minha condição espiritual, sobre a minha vida e a minha permanência com Deus? Então é a parte de aplicação pessoal. É você extrair do texto, que é um texto que, lógico, tem uma cultura, uma época específica para a qual ele foi escrito, mas ao mesmo tempo é um texto muito atualizado. É um texto que se renova manhã após manhã. É um texto que, inclusive, pode ser sim e deve ser aplicado às nossas vidas pessoais, para as nossas vidas cotidianas, os problemas que surgem, as adversidades, mas inclusive para que todos aqueles que olhem para nós vejam em nós o reflexo do que as Escrituras estão fazendo em nossas próprias vidas. Então, é um texto. A Bíblia em si é um livro-texto que é um livro espiritual e que é válido, inclusive, para os dias atuais, para aplicação nas nossas vidas pessoais. E ele cita aqui uma passagem do livro Disciplina Espiritual, do Richard Foster, que ele diz assim: quando nós nos voltamos para as Escrituras, nos voltamos para sermos transformados, não para acumular informação. Então, lógico, tem uma parte do seu estudo que você vai ver o contexto histórico, cultural, teologia. Você vai estudar esses aspectos referentes a tudo aquilo que facilita a tua compreensão do texto bíblico. Mas em si, o texto bíblico não é voltado para o acúmulo de informações. O texto bíblico ele está disponibilizado como sendo um ajudador, como sendo o próprio Deus em manifestação, estendendo a sua mão poderosa para nos ajudar. O texto bíblico em si aponta sempre para Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo sempre será o centro do Evangelho. E ele é tão bondoso que ele é comparado à mão de Deus estendida para nós que éramos pecadores. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos miseráveis pecadores. Ao conhecê-lo, nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Ele nos limpa dia após dia a sua imagem e a sua semelhança. E para isso, é necessário ter a vida devocional. Para isso, é necessário ter um diário pessoal. Para isso, é necessário ter uma disciplina diária, à semelhança do exercício físico, que deve ser praticado dia após dia. E para isso, você não deve negligenciar as Escrituras, nem sequer compará-la a um jornal que é apenas para ser lido informações. E um dos compromissos que ele fala aqui no final do texto que nós devemos ter é
delimitar no próprio diário devocional, no próprio diário de oração, quanto tempo você quer dedicar por dia ao Senhor. Ele fala que um atleta, né, ele sempre vai iniciar com os exercícios mais básicos, nunca com os avançados. Então, por que querer, no início de uma vida devocional, começar com 1 hora se você nunca fez 10 minutos? É mais preferível para Deus você investir 10 minutos de qualidade dia após dia com Ele do que 1 hora se distraindo. Então, na vida devocional, nessa parte inclusive de criação desse diário devocional, você, enquanto homem, é necessário que você tente acordar com Deus, entrar em um acordo com Ele sobre o tempo que vai se dedicar diariamente a Ele. E a partir de então, você se comprometer com aquilo que você acordou com Ele. A oração que ele termina nesse capítulo é muito incrível. Ele diz: Senhor, perdoa-me por todas as vezes em que permiti que as distrações da vida fizessem que eu negligenciasse a Tua palavra. Dar-me a graça e a disciplina para viver em Tua palavra dia após dia. Então renova a minha vida. Ajuda-me a memorizá-la, a escondê-la em meu coração para que eu não peque contra Ti. Em Teu santo nome eu oro. Amém. Então observa, é mais preferível para Deus um coração assim, quebrantado, que sabe que vai ter trechos da própria Escritura que não vai entender por si só, mas com a ajuda do Espírito Santo sempre vai ser conduzido ao pleno entendimento de tudo que está sendo lido e principalmente guardar a palavra no coração. Ele fala aqui uma outra passagem que aquilo que a gente não entende, a gente pode fazer como a prática de comer um peixe. Enquanto você vai comendo um peixe, as espinhas, né, você vai colocando de lado. Você não engole a espinha, você vai separando aquilo que você não entende. E é assim quando você está comendo a palavra de Deus, você vai se degustar naquilo que o Espírito Santo está direcionando você para ler, e aquilo que você não vai entendendo ao longo do tempo, você coloca do lado, mas não descartando aquilo, no sentido de descartar, mas no sentido de se aprofundar o máximo possível para saber o modo mais eficaz de deglutir aquilo, para não se entalar. Então, é necessário que nessa disciplina espiritual a gente entenda, a partir desse vídeo, que é necessário um pacto com Deus, uma aliança com Ele, um acordo com Ele para se comprometer diariamente na vida de oração devocional, Ele sondar seu coração, você saber externalizar isso, os seus defeitos, as falhas de caráter, e anotar nisso no diário espiritual, e a partir desse diário espiritual, conjuntamente com ele, você começar a estudar as escrituras para o quê? Para que a partir das escrituras você possa descobrir mais falhas em você e ser moldado à imagem e semelhança do Criador. E isso vai te tornar um homem de valor segundo os olhos das escrituras, segundo os olhos de Deus. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente são vídeos um pouco mais prolongados, mas necessários, porque eles vão trabalhar detalhadamente cada um dos pontos necessários para que a gente possa ser transformado pela palavra à imagem e semelhança de Deus. E espero que vocês possam estar aqui comigo nas próximas sextas-feiras, né? Para você homem e você mulher, a cada segunda-feira. Estou aqui com vídeos postados, mas entendam que esses vídeos não são apenas para um único sexo, são para ambos. Porque à medida que a gente entende o que é um homem e mulher de Deus, a gente vai transformar a sociedade, a gente vai primeiro investir em nós mesmos para que a gente possa ser discípulo de Deus e principalmente a gente vai saber com quem se aliançar, com quem fazer amizade, com quem se comprometer nessa passagem terrena. Então, sou Douglas Carvalho e espero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom.